tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo agora para falar do terceiro ponto, que é uma terceira mentira que está bem infiltrada em nosso meio, sabe? Eu quero falar hoje sobre o monasticismo. Que palavra feia, né? Difícil, né? Mas ele tem a intenção de falar do sentido do monastério, da própria palavra, que era o quê? Essa palavra em si não é ruim, ou o estilo de vida em si não é ruim. O que houve é que séculos passados, devido a várias situações que ocorreram com muitos monges da Igreja Católica, eles viram que existia através dos pais da Igreja que os homens se afastavam, né, iam para o deserto buscar o Senhor, sabe, eles dedicavam tempo para o Senhor. Então, depois de um longo tempo que houve a criação dos mosteiros, o que houve naquela época? Eles se afastaram da sociedade, se fecharam dentro, né, da sua estrutura e não mais influenciaram a vida das pessoas. Trazendo para o nosso dia, o que acontece? A mentira é que eu me afasto do mundo, ou seja, não há nada de errado, tá? Você dedicar um tempo para se consagrar, para buscar a face de Deus, uma vida de jejum e oração, como os nossos pais da igreja mesmo fizeram, grandes homens de Deus fizeram, ir para o monte se afastar, tempo de orar, buscar a face de Deus, como João Batista que se afastava e morava no deserto, onde comia mel e gafanhotos. Então a gente vê na história da Bíblia que há sim a necessidade de se afastar por um período para buscar a face de Deus, para se consagrar. Porém, em muitos momentos da história, ao invés da igreja influenciar a sociedade, fazendo diferença, ser realmente sal e luz, né, no meio da sociedade, ela se afastou, condenou, por exemplo, vou usar aqui um termo, demonizou a televisão, ao invés dela ter entrado nas mídias mesmo, das televisivas, e pregado a palavra de Deus, como poucos homens fizeram, ela se afastou e deixou que o diabo tomasse, né? Agora a gente vê sim homens de Deus, mas porém a gente sabe que poderíamos ter ganhado mais território se a gente não tivesse se excluído, né, fazer a diferença da nossa influência na sociedade, por causa de uma mentalidade de que eu não posso me contaminar, eu preciso evitar ter contato com aquele homem porque ele usa drogas, porque ele fala palavrão, né, ele tem uma vida torta, aquela mulher, eu não posso andar com ele. Porém, como que ele vai ouvir falar de Jesus Cristo se nós não irmos no meio das trevas e brilhar, ser sal e luz no meio das trevas? Então nós temos, muitas vezes é inconsciente isso. Nós evitamos estar onde as trevas estão, só que nós nos afastamos. Enquanto isso, as trevas vai ganhando mais território. Então nós confundimos espiritualidade com aqueles períodos de afastamento, onde eu passo um tempo buscando a Deus. E muitos irmãos até tentam fazer isso, porém quando vão para o meio das trevas ou para o mundo aí, né, eles perdem o poder espiritual de influenciar as pessoas, seja por ter vergonha, né, por timidez, por falta de autoridade. Por quê? Porque ele ensaia que está se consagrando a Deus, porém, no dia a dia, no trabalho, é uma pessoa que fala palavrão, que age como se não fosse cristão, né? Então, existe várias mentiras. E quando a gente coloca esses rituais, vamos falar assim, né? Essas práticas de disciplinas espirituais, vamos falar assim, corrigindo, para não chocar nenhum irmão, né, achando que está falando de rituais, não, essas práticas espirituais, quando eles colocam dessa forma, é somente um ritual mesmo, é vazio, não tem vida. Por quê? Porque ele não consegue se encher de Deus e sair para as trevas, ele prefere ficar somente isolado, somente afastado. Então Deus não usa ele. Conheci e conheço pessoas que têm uma vida profunda em Deus, porém, todavia, não consegue ser sal e luz na sociedade. Por quê? Porque acha que vai se contaminar. Sabe, essa é a terceira mentira que mais influencia pessoas. Então ela não consegue ser um crente devoto a Deus no domingo à noite, nos seus cultos, e na segunda-feira manter esse mesmo vigor espiritual. Ele
age, fala e pensa como uma pessoa mesmo que está em trevas e não consegue brilhar da maneira que precisa brilhar. Por quê? Porque isso é uma mentira mesmo. Eu vou me separar do mundo. Por isso que eu disse, é uma parte verdadeira sim. Precisamos ter esse período de afastamento do mundo para se encher do Espírito Santo, se consagrar, permitir com que Deus trabalhe coisas na nossa vida, mas eu volto para o mundo para pregar a palavra de Deus, para manifestar o reino de Deus. Então eu preciso entender o tempo e os motivos. Esse é tão semelhante essa mentira, porque até lá em Gálatas 3, 1 ao 5, ele fala assim, Paulo, Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquele que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra de Deus? Se nós olharmos o contexto ali de Gálatas, eles começaram a acrescentar coisas para uma vida de consagração. Eles tinham a vida espiritual deles, porém, eles também tinham as suas práticas de disciplina. Ou seja, por meio dessas práticas eles eram salvos. Né? Mas não, a gente foi salvo pela graça de Deus para as boas obras, e não o inverso, não é pelas obras que somos salvos. Porém, se nós tivermos isso bem fixo em nossa mente, de que nós precisamos consagrar-nos a Deus e não transformar isso numa regra, que eu preciso viver afastado da sociedade para ser usado por Deus, eu preciso ser sal e luz no meio da sociedade, isso aí vai fazer com que eu seja usado poderosamente por Ele. Então, sim, eu volto a frisar aqui, é muito importante que nós venhamos a buscar uma vida de consagração. Temos períodos para separar, para jejuar, para buscar, para se santificar a Deus, para dedicar um tempo maior para ouvir a voz dele, mas depois eu preciso mergulhar no meio dessa sociedade que está no meio de um caos, mergulhada em pecado, para resplandecer a luz de Cristo. Ou pior coisa, isso é uma opinião pessoal, quantos retiros de carnaval os jovens pegam e separam-se por um período de 3, 4 dias longe da sociedade para não se contaminar, mas quando acaba esse retiro de carnaval eles voltam para o mesmo pecado, porque só se divertiram, só se separaram ali um momento. Isso é uma religiosidade, mais uma faceta da religiosidade. Eu me separo do mundo, mas eu não sou transformado, e quando eu vou para o mundo eu não faço a diferença. Então eu preciso me colocar num lugar de consagração, mas também de fazer diferença na sociedade. O Espírito de Deus quer nos usar profeticamente para resplandecermos como luz no meio das trevas e ser sal no meio das trevas, para que o mundo conheça que o mesmo Deus que operou no passado opera hoje e vai operar sempre. Sabe, queridos? Então fica aqui essa ideia, sabe, de que nós precisamos sim nos separar e consagrar. Porém, eu não posso me isolar do mundo. Eu preciso manifestar o reino de Deus no meio da sociedade. Até mais, pessoal!